Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Neder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil. O nosso programa de hoje, o Neder Especial, começa falando de um assunto muito importante. É sobre a Faculdade PECEG, o Instituto PECEG, essa instituição educacional que tem uma história muito bonita na nossa cidade, e nós vamos hoje contar um pouco desse projeto que está crescendo a cada dia. Recebendo hoje duas figuras muito importantes nessa história. Nós vamos começar conversando com o professor Pedro Valentim, fundador da PECEG, e em seguida, no outro bloco, a nossa conversa com o professor Daniel Yokoyama Sonoda, professor que é CEO do PECEG ou da Faculdade PECEG. Primeiramente, o meu boa noite ao professor Pedro Valentim, prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, né? Boa noite aos telespectadores, né? Tá? É uma satisfação estar aqui com vocês e falar do PECEG e falar de educação, que é uma área que me motiva muito. E quando a gente fala do PECEG, a gente fala a PECEG ou PECEG, porque faculdade e instituto, não. O que mais está certo nessa história? O PECEG. O PECEG, que é o instituto. Na realidade, assim, é Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, a abreviação PECEG. Então é o PECEG. Perfeitamente. Já começamos tirando essa dúvida, porque é um nome que está popular. Na mente das pessoas, está muito popular, né? Está muito habitual você falar do PECEG, pela expansão que esse instituto teve nos últimos tempos em Piracicaba. Eu queria que o senhor começasse, professor, o senhor como fundador, como é que surgiu a ideia de se criar esse projeto? Bom, eu sou formado na Exalc, né? Me formei na Exalc, fiz o mestrado na Exalc, fui para os Estados Unidos fazer o PhD, né? E lá nos Estados Unidos era muito comum a gente prestar assessoria para empresas, dar treinamento para empresas, né? Tá? Eu terminei no final de 82, comecei em 83, voltei para o Brasil, né? Eu trabalhava na Embrapa naquela época. E o pessoal, eu vinha dar aula na Exalc, vinha ajudar o pessoal do departamento, e eu notei que não havia essa interação com as empresas, né? Até que em 86 me convidaram para ser professor do departamento, e eu cheguei lá no departamento, né, vi aquele monte de conhecimento, teses, dissertações, né, tá? E dificilmente você viu um empresário vir, né? Era assim, ou você vinha fazer o mestrado, né, a pós-graduação formal, né, largar o seu emprego, nem todo mundo pode fazer isso, tá? Ou então você não chegava para você aquele conhecimento. Então eu comecei a montar os primeiros cursos em 86, né? Era eu uma estagiária, né? Uhum. Comecei a trabalhar com a Bolsa de Mercadorias Futuros, Banco do Brasil, foi crescendo, né? Tá? Com essa ideia de levar o conhecimento que está dentro da universidade para fora, né? Isso foi crescendo, mais recentemente, nos anos 2004, o Daniel terminou o doutorado, veio trabalhar comigo, né? Tá? Aí nós saímos dentro da Exalc, alugamos uma sala aqui, começamos a trabalhar aqui, daí veio a ideia de curso à distância, tá? Começamos a mexer com essa ideia de curso à distância, aquele curso formal, né? Tipo Instituto Universal Brasileiro, acho que todo mundo conhece, né? Vai apostila, vem apostila. Montamos a estrutura, né? Tá? O princípio era antena parabólica, né? Tá? O aluno tinha que assistir aula no polo, mas fomos desenvolvendo o nosso material. Até que quando eu comecei a perceber que o negócio estava crescendo, né, chegou 10 mil alunos, falei, vamos montar um instituto, né? Tá? Puxa vida. Aí montamos o instituto, PECEG, e nisso faz 2006, mais ou menos, 2005, né? Daí, em 2017, eu me aposentei, né? Aí vim para cá, tá? E foi quando começou o problema da pandemia, né? Então, de repente, nós saímos de 10 mil alunos para 50 mil. Tá? Expandiu de uma maneira violentamente, fabulosa. Né? Fabulosa. O que, de certa forma, foi até bom, porque nós fomos obrigados a aperfeiçoar o nosso sistema, nosso material, digitalizamos tudo, né? Tá? Então, hoje nós temos um sistema onde o aluno não se sente mais sozinho, né? Que o grande problema do curso à distância é isso. Você está na frente de uma televisão, estudando, você não tem incentivo para ficar 4 horas ali, né? Tá? Então, nós estamos pensando como manter aquele aluno. Então, hoje tem interação, a aula do professor é mais dinâmica,
Nos intervalos tem uma pessoa que mantém o grupo discutindo, e depois no final tem uma sessão de respostas, onde os alunos aparecem fazendo perguntas, né? Tudo eles estão desenvolvendo para criar. Então hoje o PSEG, né, administra 12 cursos para a Exalc, tá? Administra 5 cursos para a Escola Politécnica de São Paulo, né? E nesse meio tempo também nós criamos uma faculdade, tá? Aproveitando nossa experiência. Então a faculdade já formou 5 turmas, é um grupo pequeno, são cerca de 20 alunos, né? Tá? Nós estamos preparando o material. Recentemente o MEC esteve aqui, nos autorizou mais 5 cursos, né? Só estamos esperando sair no Diário Oficial, né? Então qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é um curso, a faculdade oferecer curso, não mercado, vamos dizer assim, mercado de varejo, né? É mais empresarial. Isso que eu ia te perguntar, quais os cursos hoje que o PSEG está oferecendo? Então, hoje nós temos gestão bom, isso aí, o Daniel vai falar, ele conhece os detalhes, sim, tá? Para você. Mas são 5 cursos. Esse curso que está indo agora é um tipo de uma administração em 2 anos. Perfeito. São todos os cursos de 2 anos, tá? Perfeito. Mas aí o Daniel explica os detalhes que ele conhece melhor. Maravilha. Professor, esse projeto ele foi realmente bastante embasado em inovação, né? Porque algo que trouxe inovação nessa área educacional para Piracicaba, não foi isso? Exatamente. Isso eu faço questão de dizer. O PSEG é um polo de tecnologia, né? Tá? Nós estamos constantemente nos aperfeiçoando. Só para você ter uma ideia, né? Nós temos uma startup lá dentro que desenvolveu um sistema de inteligência artificial. O professor fala, automaticamente já legenda o que ele está falando, então é bom para quem tem deficiência auditiva, né? Uhum. Tá? E também você pode mudar o canal. Ele sai em espanhol ou sai em inglês, né? Puxa vida. Então hoje em dia nós temos alunos no exterior que fazem os nossos cursos, simplesmente o professor está falando em português, mas eles veem todas as legendas em outra língua, né? Então assim, constantemente nós estamos nos aperfeiçoando, novas tecnologias, novas técnicas, né? Agora nós estamos discutindo lá a questão de mundo virtual, né? Tá? Como nós podemos usar isso aí para o nosso aluno se sentir mais motivado, porque assim, ó, o grande problema hoje do professor é conseguir a atenção do aluno, manter a atenção do aluno, né? Tá? Isso vem desde do fundamental até lá em cima. Então nós sentimos que o nosso desafio é muito maior ainda. Esse é um desafio histórico. Exatamente. Né, imagina a pessoa trabalhou o dia inteiro, chega de noite e vai assistir uma aula na televisão. Se for um negócio estático, parado, ele não assiste, né? Não. Tá? Então o nosso desafio é novas tecnologias. Então o PSEG se caracteriza por isso, busca constante novas tecnologias. E está conseguindo fazer um bom trabalho, né? Estamos, tá? Hoje, 50 mil alunos foi o crescimento de 10 saltou para 50. Hoje Exatamente. nós temos uma média dessa, então, aproximadamente 50 mil alunos. 50 mil alunos. São números assim fantásticos. Quando o aluno está terminando o curso de especialização, ele tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Tá? Uhum. Agora, semana passada terminou 9.200 TCCs. Puxa vida. Sabe o que é isso? Fantástico, hein? Então, aí nós temos um sistema de LMS, que é o sistema que administra todas as aulas. Tem um sistema que administra essa parte de TCC. Fantástico. Você está na tela, né? Tá? Tem o aluno ali apresentando o slide, a banca, né? O professor, o orientador, o professor USP, o monitor, a pessoa que fica administrando o processo e a plateia assistindo. Aí o aluno apresenta, faz as perguntas, agora o monitor fala para a plateia, nós agora vamos tirar você da sala, para os professores decidirem a nota. Tira da sala, põe numa sala de espera, aí o professor USP e o orientador discutem a nota, fecha a nota, chama o pessoal de volta para a sala, coisa fantástica. É uma coisa diferenciada, qualidade, realmente. Né? Tudo que nós desenvolvemos aqui dentro. E, assim, a questão do curso à distância é algo que começou a ter uma credibilidade maior nos últimos tempos no Brasil, né? Porque isso é uma coisa que se solidificou muito com a tecnologia, a internet aumentou essa busca e trouxe o que o senhor se refere aqui à questão da tecnologia. Isso. Que possibilitou o PSEG a fazer esse projeto audacioso. Exatamente. O sistema antigo era muito complicado. Você tinha que dar aula aqui, ia para o satélite jogava no polo, né? O aluno tinha que ir no polo assistir, né? Uhum. Tá? Aí chovia, a antena se mexia, o sistema ficava ruim, né? Uma loucura. Agora é loucura. Agora acabou com tudo isso. Agora o sistema sai daqui, né? Nós temos 4
canais que saem, né, tá? Se falha um, tem outro. Outra coisa, o próprio sistema identifica. Se a sua internet for de má qualidade, ele abaixa a qualidade do streaming, né, de forma que não prejudica a qualidade. Você Mas mantém a transmissão. Mantém a transmissão. Até no celular você pode assistir, né? Tá? Então, tudo isso é tecnologia que permite você fazer perguntas. Você pode fazer uma enquete durante a aula, perguntas, o aluno tem que responder. Às vezes você dá um problema, divide o grupo e alunos, embora esteja cada um num lugar, mas dentro de uma subsala, eles discutem o problema para depois trazer para... Então, assim, vou ser franco para você só não sente o cheiro do professor, o resto... Mas é interessante, né? A gente sempre teve essa procura, né? Os educadores, né? Sempre procurando algo que entretesse melhor os alunos em sala de aula. De repente veio a tecnologia, veio a internet, veio essa busca que todo mundo, principalmente os jovens, tem pela tecnologia, e se consegue trazer isso para a educação, para aprimorar justamente com esse atrativo da internet, da interatividade que hoje é possível você levar para a sala de aula, você colocar tudo isso em prática. Eu acho que a gente vive hoje o sonho, né, professor? Lá atrás era inimaginável a gente chegar nessa questão. Né? Eu sou entusiasta, tá? Porque assim, eu comecei com a educação à distância, eu fiz técnico em concerto de rádio no Instituto Universitário Brasileiro, tá? Puxa vida. Com aquela apostila, vai e volta, né, tal, né, tá? Então eu conheço bem o negócio lá embaixo, né, tá? Então assim, eu sou entusiasta. E hoje às vezes as pessoas me falam assim, mas curso à distância não dá para dar aula de medicina. Dá, tá? Qualquer coisa que você quiser dá. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes você quer uma aula, né? Como regula uma máquina, tá? Como faz para o inseticida, né? Vai no campo, grava bem detalhado, com close, com detalhes, o professor vem na sala de aula, fala, mostra o filminho, ele mostra, passa o filme de novo, aproveitamento, mesma coisa se estivesse lá no campo, acho que melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, assim, praticamente em tudo dá para usar ensino à distância. E a gente fica feliz de que isso tudo tem como base a nossa cidade, né? Exatamente. E parte daqui para o Brasil um projeto realmente bacana. Daí veio então o nosso desejo de nos instalarmos lá no Polo Tecnologia. Então, para aqueles que estão nos assistindo, fica o convite para nos visitar. Ali no Polo Tecnologia, né? Santa Rosa. Santa Rosa, ali no Jardim Santa Rosa, tá? Então vai ver um prédio vermelho, bonito lá, né? Tá? Todo envidraçado, aquele é a nossa futura, estamos mudando para lá, né? Tá? Então foi esse o nosso interesse, que nós queríamos estar num lugar onde a gente pudesse convergir tecnologia, né? Tá? Então ali tem a federal, tem a estadual, né? Tem tudo, aquelas garagens, aquele núcleo de tecnologia, né? Tá? Que hoje nós somos isso, tá? Nós somos ligados a startups, né? Nós respiramos isso aí, entende? E eu falo assim, lá dentro do PCS tem um grupo de pessoas que ficam só pensando o que vai usar de novas tecnologias para motivar. E fico muito feliz que isso é de Piracicaba, né? Tá? Eu falo assim, nós somos um grupo que nós nascemos aqui e vamos ficar aqui. Pelos próximos 50 anos, renovar por mais 50 anos. Que assim seja. Né? Assim, provavelmente não vou ser eu, mas pelo menos os primeiros 50 que eu garanto. Com toda certeza. Professor, a mudança já tem data prevista? Já, tá? Nós já começamos o processo de mudança, os estúdios já estão montados lá, a sala de aula já começa a faculdade, já daqui a uma semana vai começar lá, a aula do semestre, né? Tá? Já estamos montando as estações de trabalho, né? Tá? Assim, não está 100% pronto, estamos montando, nós temos um anfiteatro para 550 pessoas, né? Tá? Uma área muito boa, então assim, é um processo, mas a inauguração oficial deve ser em maio. Em maio. Os amigos e as amigas que nos assistem sabem, hoje o PSEG, ele funciona em diversas salas, aliás, corredores, é um espaço muito grande aqui no edifício JK, né? Aqui na Vila Monteiro. E agora, nesse espaço que foi construído para abrigar todas as áreas do PSEG, obviamente que vai aumentar muito mais ali a demanda, mas vai melhorar a qualidade ainda mais, né? Exatamente. Nós estamos muito interessados no mercado corporativo, tá? Então, existem muitas empresas que já têm parceria conosco e eles ficam assim, impressionados quando vão lá e ver aquele estúdio local, né? Tá? Outra coisa, nós estamos
fazendo acordos internacionais com outras universidades, né? E assim, lá é um lugar muito bonito, assim, futurístico, vamos dizer assim, tá? E eu espero que as pessoas nos prestigiem e vão lá nos conhecer, tá? Nós queremos, além de tudo, transformar aquele num local cultural, tá? Eu tenho muita amizade com o Nilman, né? Acho que você conhece o Nilman, tá? Nilman Ribeiro Simões. Isso, exatamente. Foi meu colega, meu contemporâneo de casa estudante. E um grande educador também. Exatamente. E maestro, músico. Né? Tá envolvido em cultura, né? Tá? Então nós ficamos desenhando o que nós vamos fazer ali, né? Ali tem um lugar muito bonito, uma escada, né? Tá? Então, eu me falo, se a pessoa, 5 horas o pessoal tocando violão nessa escada aqui, os grupos, né? Sabe? Então, nós queremos transformar aquele num centro cultural para Piracicaba. Trazer a Orquestra Sinfônica da USP, exposição de pintura, né? Tá? Transformar aquele num lugar para a cidade. Professor Pedro Valentim Marques, fundador do PSEG, conversando com a gente nessa edição do nosso Néder Especial, com um currículo fabuloso, o nosso querido professor Pedro, mestre em Economia e Sociologia Rural pela Exalc, sou professor titular da Exalc, pesquisador da Embrapa, enfim, um currículo fantástico, não é? Se formos ler tudo aqui, vai demorar, porque é uma carreira muito bem feita, né, academicamente falando, e administrativamente na área da educação. O senhor vem com uma bagagem de conhecimento, de força de trabalho já comprovado, que enriquece esse projeto. Parabéns pela sua iniciativa e por conseguir formar um grupo tão competente para fazer esse projeto virar uma realidade. Ô Néder, a minha mensagem para as pessoas é assim, sempre acredite nos seus sonhos, tá? Eu sou menino de periferia, de São Paulo, Zona Leste, né? Fiz supletivo, entende, tá? Né? Mas sempre eu tinha um desejo, né? Eu tinha um sonho, tá? E o sonho está se concretizando agora, né? Então fica aqui o desafio para quem tiver vontade, tiver força, quiser investir, né? Tá? Acredite nos seus sonhos, tá bom? Isso é uma mensagem bonita, principalmente para aquele jovem trabalhador, aquele cara que está lá, às vezes, sufocado pela pressão, né? do dia a dia. Encontra na sua fala, na sua análise, no seu conselho, obviamente, uma força para poder ter coragem de seguir em frente. Exatamente, né? Eu consegui fazer a carreira acadêmica, cheguei na professor titular da USP, né? Fui pesquisador CNPq, FAPESP, tudo que é possível, né? Estou feliz e fica aqui minha recomendação. Maravilha, professor. Conhecer lá nossa sede. E eu tenho muita alegria de tê-lo aqui com a gente e agradeço muito a sua presença. Foi um prazer. Estaremos juntos lá, faço questão de fazer uma visita a vocês, sede nova do PSEG, nesse centro educacional, essa importante instituição educacional que vai lá para o Parque Tecnológico do Santa Rosa. Exatamente. Prédio todo construído, adequado, projetado especialmente para abrigar esse grande projeto. Exatamente. Sucesso. Abraço. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer foi meu, com certeza. Professor Pedro Valentim Marques, fundador do PSEG. Na sequência, vamos falar com o CEO desse projeto do PSEG, o professor Daniel Sonoda, que já está aqui nos estúdios e vai conversar após o nosso intervalo aqui conosco, dando sequência a essa história bonita que orgulha Piracicaba. Fique ligado, voltamos a seguir. Dando sequência ao Néder Especial de hoje, nós vamos continuar falando do Instituto PSEG, agora com o CEO, o professor Daniel Sonoda,
que já está aqui ao nosso lado para falar a respeito desse projeto que está realmente fazendo a educação trilhar caminhos inovadores. E o legal é que é um projeto que nasceu em Piracicaba, que tem base em Piracicaba e que está abrangendo todo o Brasil. Professor Daniel Sonoda, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem. O prazer é todo meu. É uma grande honra estar participando do seu programa, Néder. E é sempre muito difícil falar depois do professor Pedro, porque ele já abrange do início ao fim e cabe a mim aí fazer algumas complementações aí à fala do professor, né? Esse ano aqui, por exemplo, o PSEG faz 20 anos, a gente comemora 20 anos. O PSEG iniciou lá em 2003 como um grupo de extensão dentro da Exalc e em 2013 ele virou o Instituto PSEG, então com 10 anos, e com 20 anos agora a gente está de mudança para a sede nova, né? Então é uma história aí de pelo menos 20 anos de Instituto de PSEG, né? O Instituto PSEG a gente teve que fazer uma alteração no nome, né? Porque daí virou Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas. Então a gente fez uma alteração no nome dele para caber dentro do Instituto, né? Perfeito. As pessoas perguntam muito pela questão de competitividade do mercado, essa disputa que tem entre empresas de educação, o que não tem a ver com o PSEG, que é um projeto diferenciado, inovador, mas sempre há aquela questão a se pensar. Quais os benefícios de eu estar hoje fazendo um curso do PSEG? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até pela questão da tecnologia, das inovações que os alunos obtêm logo de cara, né, no início desse curso. Sim. Néder, é curioso, né? Acho que é importante entender assim, como é que a tecnologia e a educação andam juntas, né? No caso do PSEG, a nossa preocupação é transmitir o conhecimento. Então, quando o Pedro falou que quando a gente começou os cursos à distância, a nossa percepção é os cursos de agronegócio não estão mais só no interior de São Paulo. E a gente fazia cursos em outros estados também, e o PSEG acabou virando quase que uma agência de turismo, porque a gente levava os professores até os locais, então era passagem aérea, era hotel, era transfer. E com o curso à distância, aumentou bastante a nossa capilaridade. Então, os cursos, só para também deixar claro, os cursos eles são da Universidade de São Paulo e o PSEG ele faz a parte de operação desses cursos através de uma fundação de apoio, tá? Então o PSEG saiu de dentro e hoje, como ele é um instituto independente, ele trabalha em conjunto com uma fundação de apoio. O que a gente faz com tecnologia e educação? A gente usa a tecnologia para aproximar o aluno do professor. Basicamente, a aula que é ministrada, ela tem as mesmas características de uma aula que você faria dentro de uma sala de aula. Então, o professor tem disponível PowerPoint, a lousa, ele consegue falar com os alunos através de um mediador. Por que tem esse mediador? Porque às vezes a quantidade de perguntas é muito grande. Então, ele seleciona perguntas em comum, faz perguntas, faz o debate com o professor. E ao final da aula, o aluno consegue, alguns alunos que a gente seleciona durante a aula, eles conseguem bater um papo com o professor diretamente. Então a ideia é usar a tecnologia em benefício da transmissão do conhecimento, que no fim, né, é muito semelhante ao que a gente tem em sala de aula hoje. Com a seguinte vantagem, se o aluno não conseguiu assistir ao vivo, aquela aula permanece gravada. Ele não consegue fazer uma interação ao vivo, mas por outro lado, se ele tiver alguma dúvida, ele faz uma pergunta que vai ser respondida assim no tempo adequado, né? Facilidades que a gente enxerga em termos de acessibilidade. Quando o professor Pedro falou da Skylar, né, que é o software que faz a transcrição e a tradução ao vivo, através de um sistema de inteligência artificial, a priori, nós imaginamos atingir falantes de outras línguas. E, de fato, a gente atingiu pessoas que falam Libras, por exemplo, que não conseguem escutar.
Então, houve aí um crescimento grande de pessoas com deficiência auditiva que começaram a assistir os cursos e com outras deficiências também, porque a gente percebeu que algumas pessoas portadoras de deficiência, o principal desafio é o deslocamento até o local da aula. Mas se a aula está na sala da casa dele, para ele fácil. é muito mais fácil. E quando a gente fala outras línguas, né, hoje esses cursos que o PSEG ajuda na administração, mas o MBA USP-Exalc ou os MBAs da Poli, eles chegam hoje em 80 países. A gente trabalha em 80, já temos alunos espalhados em pelo menos 80 países, sejam brasileiros que estão fora ou nativos desses próprios países, falantes de português, inglês e espanhol. Então, hoje a gente tem 4 cursos preparados para atender essas 3 línguas, né? Os outros 8 cursos, eles têm a parte, pelo menos audiovisual, sim, preparada para atender as outras línguas. Mas o restante do material, que é o PowerPoint traduzido, material de aula traduzido, as provas traduzidas, esse não. Uma coisa que é interessante que a tecnologia ajuda também é toda aula tem prova. Então a correção dessas provas, ela é feita aí através... Toda aula tem a prova. Toda aula tem uma prova. Essa prova serve para dar credibilidade. O aluno assistiu? É para fazer uma verificação. É a prova, né? É uma a prova da prova. São pelo menos 10 questões que são apresentadas para os alunos e se ele tirou uma nota maior do que 7, ok. Ele, seguindo as regras da universidade, a ideia é que ele seja avaliado, né? E essa avaliação ela ocorre em 2 etapas, provas e TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, existe todo um trabalho que é feito em torno desses sistemas, né, para que a aula tenha um bom andamento. Se a nota for baixa logo de cara, qual é o procedimento? O aluno ele pode fazer a prova mais de uma vez, mas não é a mesma prova. Então, existe um banco de questões, é randômico, e ele vai fazendo. Mas o objetivo dessas provas de acompanhamento é um reforço. Então, garante que o aluno tenha assistido a aula, mas é um reforço, não são perguntas que estão fora do contexto. Entendi. É curioso, mas a diferença é que o pessoal às vezes pensa, legal, muitos alunos assistem um professor, mas você não imagina a equipe de apoio que é necessária para que aquela aula funcione. Então, desde toda a parte de equipe de produção audiovisual, todo o time de TI, todo o time, a estrutura acadêmica. Então, por exemplo, o professor manda algumas questões, mas tem um time acadêmico que faz mais questões do mesmo assunto. A turma de monitoria, às vezes quando você tem muitos alunos assistindo e começam a vir muitas perguntas, o time de monitoria vai elencando, separando e até respondendo as perguntas que são pertinentes ao administrativo, por exemplo. Entendi. Então tem uma quantidade grande de pessoas de suporte. Essa parceria com a Exalc ela é fundamental para manter vivo esse projeto, né? Sem dúvida. A Exalc ela tem um papel, até porque nasceu dentro da Exalc, né? Sem dúvida. Os cursos, o PSEG nasceu dentro do Departamento de Economia e Administração e Sociologia da Exalc, né? Os cursos são, os MBAs, né, eles são na área de gestão. Então, continuam vinculados ao departamento, estão dentro do arcabouço da Exalc, que está dentro do arcabouço da Universidade de São Paulo, certo? Então, como eu disse, todos esses cursos são devidamente aprovados em todas as instâncias da universidade e é estabelecida uma parceria entre universidade, fundação de apoio e o Instituto PSEG, que ajuda a fazer essa operação. Perfeito. Agora, existem parcerias que são feitas, por exemplo, essa parceria com a Escola do Legislativo. Como é que funciona essa parceria com a Câmara? A parceria com a Câmara, ela funciona principalmente em descontos que são dados dentro dos cursos que o PSEG oferece, né, para funcionários da Câmara e os próprios vereadores ali que desejam fazer os cursos. Então,
Nós somos ali um braço de oferta dos cursos dos MBAs dentro da Câmara dos Vereadores. Então, Legal. é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha, né? Bacana, bacana. Professor, vamos falar então dos cursos. Tá. Quais são os cursos que o PSEG oferece? Então, vamos lá. Os cursos exclusivos do PSEG, da Faculdade PSEG, eles atualmente é o curso de Processos Gerenciais, que é um curso de tecnólogo que tem duração de 24 meses, tá? Esse é um curso relativamente pequeno e que, inclusive, as matrículas estão abertas aí, as entradas são semestrais, tá? Nós solicitamos ao MEC mais 4 cursos. Então, um deles é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é a parte de programação de softwares, tecnólogo também. Um tecnólogo na parte de marketing digital e um tecnólogo na parte de gestão de projetos. Pedimos também um bacharelado, então, um bacharelado em negócios digitais. A ideia desse curso de negócios digitais é um curso de business, que é administração, direito, contabilidade, só que no ambiente virtual, ou como fazer essas operações também de negócios em ambiente virtual. Então a ideia é criar um curso de administração para a realidade virtual também. Então esses são mais 4 cursos aí que a gente pediu autorização. As notas foram boas, a gente está aguardando só agora a homologação do órgão. Acredito que esse ano tem a homologação, muito provavelmente em 24 a gente deve iniciar aí esses cursos. Esses da Faculdade PSEG. Na Faculdade PSEG. E aqueles com a Exalc? Os cursos com a Exalc são 12 cursos. 12 cursos. O primeiro que a gente começou a fazer foi o de agronegócios. Esse é o mais antigo de pista aí, foi o cabeceira, né? Depois veio de gestão de negócios, a gente tem um de gestão escolar, tem curso de marketing, tem curso na área de varejo, tem curso na área de vendas, tem um curso na área de digital business, DSA, Data Science Analytics. Muito provavelmente eu não vou lembrar dos 12 de cor, mas acho que esse já dá para ter uma base, né? Do que... Estão todos no mbauspexalc.com. Então, isso que eu ia te pedir, o endereço para as pessoas pesquisarem. mbauspexalc, tudo junto, .com. Maravilha. Vamos colocar na tela embaixo para a gente poder passar para o nosso telespectador. Esse crescimento, ele é explicado, além, obviamente, de todas essas ponderações de tecnologia, de inovação, mas principalmente, creio eu, pelo nível, né, do corpo docente que vocês montaram, né? Como é que foi feito esse trabalho? Olha, existe, assim, é um bom casamento. A Universidade de São Paulo tem um excelente corpo docente e pesquisadores, e nós aqui no PSEG, a gente faz um serviço auxiliar. Esse serviço auxiliar, esse trabalho auxiliar que nós fazemos é complementar esse excelente corpo docente com uma excelência em relacionamento com alunos e o próprio corpo docente. Então, os cursos eles não têm uma grade estática. Todo semestre são feitas pesquisas com os alunos e são verificadas as disciplinas, as notas das disciplinas que estão sendo oferecidas e escutando sempre os alunos de quais são os temas que eles julgam que sejam relevantes. Então, o programa de agronegócios, por exemplo, já foi mudado uma série de vezes. Por quê? Porque a gente observou que no início eram muitos, por exemplo, agrônomos que queriam ter noção de gestão. E hoje são muitos profissionais que trabalham com o agronegócio, então, por exemplo, banco, então administradores de empresas, advogados, contadores, outras engenharias que querem entender de agronegócio.
Então, era um curso que era mais voltado para finanças, que virou um curso mais voltado para, sei lá, técnicas de agronegócio, né? Então, essa grade, ela está sempre atual, porque a gente está sempre escutando as necessidades que os alunos têm no seu dia a dia. E ela tem uma pegada aplicada. A ideia que o professor sempre fala com os docentes é: imagine que o aluno nunca ouviu falar do seu assunto. Então você começa do básico, mas sobe rápido. Então as aulas, elas têm que ter ali uma compreensão total do assunto dentro do período. Bacana. Professor, parceria com o 15 para fortalecer o nosso 15 de Piracicaba, o nosso quinzão, que é um patrimônio aqui da nossa cidade. Eu acho que é uma parceria boa, procurar ajudar nesse fortalecimento dessa marca tão querida que é o 15, né? 15 de Piracicaba foi uma surpresa bem legal que aconteceu com o PSEG, né? Então, nós estávamos ali trabalhando com um cliente e justamente pessoas desse cliente estavam envolvidas com o 15 e falaram: mas será que o PSEG não quer nos ajudar aqui na assessoria de marketing e tal? Isso na gestão do Arnaldo Bortoleto, né? Então, nosso time quinzista também, né? Muitos piracicabanos então, se ofereceram, desde captura de imagem, pequenos trechos de filmes, etc. Então, fez uma série de produções. E na gestão passada do Rodolfo, eu fui convidado para ser diretor de marketing do 15 e passei lá 2 anos trabalhando junto do 15. Uma época complexa, porque a gente estava pegando final de pandemia, então não foi uma tarefa muito fácil, não. E ao final da gestão do Rodolfo, eu acabei me candidatando ao conselho do 15 e atualmente também estou como conselheiro do 15. O 15 é uma história assim, fantástica e eu acho que esse apoio do 15 ele vem de acordo com o que eu estou percebendo da sequência que está se dando. Então, para mim é muito claro, né? Eu demorei muito tempo para entender assim, qual que seria um projeto de sustentabilidade do 15, financeira mesmo, porque não existe mais aquela época de patrocínios vindo à torta direito. Então é necessário... O dinheiro anda curto. Exato. Não só curto, a realidade mudou. Então, por exemplo, hoje, para as multinacionais fazerem um aporte num time, é muito difícil. Geralmente, eles entram numa área mais social. Qual que é a área social do clube? Categorias de base. E, curiosamente, é na categoria de base é que está o futuro promissor de receita do 15. Então, trabalhar bem as categorias de base, dar acesso à categoria de base para o time principal e fazer com que esses meninos sejam vistos e tenham a possibilidade de entrar em clubes melhores, é onde você começa a fazer um modelo de negócio interessante. Qual que é o problema? Demora. Não é de hoje para amanhã que um menino de 15 anos vai ser vendido para um grande clube. Então, no mínimo, é um investimento de 4 a 5 anos. Né? É uma coisa que você planta para depois, né? Exato. Mas hoje em dia é um bom investimento, né? Está sendo um bom investimento. Ainda está sendo plantado. Ainda está sendo plantado. Tem que surgir os valores, né? Agora, daqui a pouco a gente vai colher, mas ainda está sendo plantado. Que legal. Olha, o PSEG, o professor Pedro já havia dito, aproximadamente, acho que 50 mil alunos hoje, sim, né? Sim. E funcionários? Quantos funcionários hoje, quantas pessoas estão envolvidas para manter esse projeto? Hoje, ali no nosso administrativo, que entenda assim, o PSEG ele acabou se tornando sui generis porque ele acabou incorporando diversas atividades, porque a gente precisou treinar essas pessoas. Nosso DNA de educador é mais ou menos isso, né? Muitas vezes a gente iniciava com serviços, mas à medida que era necessária uma especialização maior,
a gente começava a contratar, treinar, especializar as pessoas em determinadas áreas. Então, atualmente no PSEG hoje, nós temos praticamente uma agência de publicidade incubada, a gente tem ali uma produtora incubada, tem toda uma área de relacionamento incubada, toda uma área de TI incubada, uma área de eventos incubada, planejamento, tem uma área acadêmica incubada. Então, somando todas essas áreas, atualmente o PSEG conta aí com aproximadamente 500 pessoas trabalhando na administração. Mas existem aí, por exemplo, quando a gente considera os orientadores de monografia, participaram dessa última defesa de monografia, que foram 9.200 defesas, 940 orientadores. Então, tem muita gente que trabalha no entorno, né? Considerando aí o corpo docente, os professores que trabalham de forma periódica, né? Hoje a gente trabalha com aproximadamente 300 contatos de professores que fazem parte do hall de professores diria assim, dos cursos MBAs, USP-Exalc, Poli, e PSEG também separado. Né? Perfeito. Olha, esse projeto da nova sede, né, da sede que é uma sede própria, Sim. foi construída lá no Parque Tecnológico do Santa Rosa. Essa sede, como ela vai funcionar? Quais são as especificações desse prédio, professor? Bom, quem for visitar, o prédio tem talvez cinco pavimentos, né? Térreo, primeiro andar, segundo, terceiro e a cobertura ali. A ideia é que tanto o térreo quanto a cobertura sejam espaços mais abertos, tá? Então não deve ter atividade de escritório ali, né? O primeiro piso ele é mais destinado à parte acadêmica, aí, no sentido de salas de aula e auditório. O segundo piso ele tem uma parte de estúdios e já começa o administrativo. E o terceiro piso é basicamente inteiro administrativo. Então a ideia é que o prédio funcione ali como... A gente gosta de falar que o PSEG ele gosta de misturar. Então a gente gostaria aí que as faculdades, as empresas que estão no Parque Tecnológico frequentassem ali o prédio para que novas ideias e novos arranjos surgissem. O PSEG é um grande escudeiro. Então, você tem as marcas principais, por exemplo, a Universidade de São Paulo é uma marca importante. O PSEG faz o quê? Ele ajuda naquilo que a Universidade de São Paulo tem mais dificuldade. Um exemplo, uma instituição pública tem dificuldade, por exemplo, de crescer o número de colaboradores ou não. Nesse caso, o PSEG é mais tranquilo. A gente consegue trabalhar em demandas maiores, mais pessoas, demandas menores, menos pessoas, né? Então, da mesma forma, a gente já fez algumas conversas com a FATEC, o Instituto Federal, a própria EEP, e colocando à disposição ali para, quem sabe, desenvolver projetos em conjunto. Nós estamos bem abertos. SEBRAE, SENAC também foram instituições que a gente conversou. Perfeito. Olha, uma alegria recebê-los aqui, professor, porque a gente sabe da grande valorização que a educação precisa ter, e esse projeto é um projeto tão bonito, né? Tão aprovado pelos alunos. Eu acho que Piracicaba sente-se orgulhosa de sediar esse projeto, né? Vocês escolheram a cidade para Piracicaba ser a mãe dessa grande articulação educacional, e o Brasil e o exterior também, o mundo todo acaba sendo atingido. Vejam a força que é o PSEG, né? O senhor falava de mais de 80 países com formandos do PSEG, né? Sim, sim. Então isso mostra que é realmente algo inovador, mas acima de tudo muito eficiente. E a gente gostaria de estar conhecendo essa nova sede em breve, para poder registrar também esse local, com certeza
pelo que foi dito aí, vai ser um local, além de organizado, um local muito bonito aí para se frequentar e poder ter aí uma nova linha educacional. Prazer em tê-lo aqui, viu? O prazer foi todo nosso e fica o convite, assim que a sede estiver pronta, a todos que estiverem nos assistindo, conhecer as nossas instalações. Maravilha. E lembrando uma coisa que é interessante, esse prédio ele é da prefeitura, tá? Então, ele foi construído num terreno de concessão da prefeitura, então ele é um patrimônio de Piracicaba. Perfeito. Valorizando ainda mais, né, essa grande expressão. Obrigado, professor. Muito obrigado, a gente Prazer agradece. em vê-lo, prazer em tê-lo aqui com a gente, viu? Muito prazer. obrigado ao senhor, mais uma vez agradecimento ao professor Pedro Valentim Marques, professor Pedro fundador, professor Daniel Sonoda é o CEO dessa grande ação, instituição fundamental que é o PSEG, e a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito Obrigado mais uma vez. Boa Grande noite. abraço. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Nedre Especial.